bem-vindos a mais um episódio do nosso Chave Mestra Podcast. Nós estamos aqui, diretamente da Bienal de São Paulo. Gente, esse aqui é o maior evento literário da América Latina e nós estamos nos estúdios da editora Chave Mestra, exatamente compartilhando desse ambiente de crescimento. E aí eu tenho nada mais, nada menos que Rosiane Sâncio. Mentalidade de crescimento financeiro é o capítulo dela nessa obra, gente. Olha só, o poder da mentalidade financeira. Vamos descobrir então quais são os pilares para um futuro próspero através do conteúdo que a Rosiane vai compartilhar conosco. Então, estou muito feliz e grato, amiga. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando seu conteúdo. Obrigado mesmo. Se apresenta para a nossa audiência, Rosiane. Quem é a Rosiane Sâncio? Eu que agradeço a participação hoje aqui. Quero parabenizar a editora por esse projeto incrível que vocês têm alcançado muitas vidas com isso e com esse poder da mentalidade financeira eu sei que vai romper muitas famílias. Sim. E vai ser um projeto muito incrível, já está sendo, né? Eu sou Rosiane Sâncio, eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, mas eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo hoje, que é uma cidade vizinha. Eu sou gestora financeira, eu trabalho no setor financeiro de empresas privadas há mais de 16 anos. E como ponto-chave desse desenvolvimento na área financeira, eu percebi que muitos executivos, assim como eu, que trabalham também até mesmo na área financeira ou em outros setores, cuidam e se esforçam muito para que sua carreira cresça. Mas quando chegam na parte de cuidar da sua vida pessoal, principalmente das finanças, acabam pecando, não tendo tempo, não conseguindo administrar. E com o passar do tempo, isso causa um impacto muito grande nas famílias. Sim, é verdade. E aí eu consegui juntar a carreira de gestora financeira com a parte de mentoria financeira. E hoje eu junto esses propósitos tanto para cuidar de empresas, quanto para cuidar de pessoas, porque eu sei que as finanças é uma parte tanto de organizações quanto de pessoas, porque precisa ter um planejamento, uma organização um pouco mais direcionada para que os propósitos sejam alcançados mais rápidos. É verdade, é verdade. E como desenvolve essa mentalidade financeira, essa mentalidade de crescimento financeiro? Existem dois tipos de mentalidade, né? Existe a mentalidade fixa e a mentalidade de desenvolvimento, a mentalidade de crescimento. Qual é a diferença entre elas? Não quer dizer que eu tenha uma mentalidade fixa ou eu tenha a mentalidade de crescimento. E pronto, não consigo mais mudar. O grande lance é que quando você tem uma mentalidade, se percebe com a mentalidade fixa em qualquer área da sua vida, hoje a gente falando da área financeira, você tem algumas crenças limitantes que estão te impedindo de prosperar. Por exemplo, você pode ter tido na sua infância, que até mesmo até os 12 anos a gente cria as nossas crenças. Pode ser positivas ou pode ser negativas. E algumas crenças podem deixar a sua mentalidade um pouco mais fixa, que seria, por exemplo, se você veio de uma família muito humilde, se você ouviu muito dos seus pais alguma coisa negativa, mesmo com a intenção de fazer você se desenvolver. E aí, essa mentalidade fixa pode te travar em algumas coisas. E qual que é o primeiro passo para você ter uma mentalidade de crescimento? Você se auto-perceber. É você se auto-analisar e você se auto-perceber que em alguns pontos pode ser que você esteja estagnado. A famosa, eu nasci assim, eu cresci assim. É. E aí você começa a perceber, será que nesse ponto eu não poderia melhorar? Será que nesse ponto eu estou fazendo o melhor? E aí, com a autopercepção, tem vários pontos que a gente pode abordar, e aí junta tanto educação quanto percepção, porque você precisa juntar as duas coisas, que aí você vai conseguir construir a mentalidade, porque como a mentalidade é construída lá na primeira infância, e ao longo da vida, você não desconstrói tão rápido. Sim. Você precisa passar por um processo que começa no autoconhecimento e um processo mais longo até você destravar, né? Para você alcançar o poder da mentalidade financeira. E é possível fazer isso em qualquer altura assim da vida? É possível. O importante é que é possível. O nosso cérebro ele tem a capacidade de, com muita repetição e intencionalidade, de produzir novos sinapses neurais. O que isso quer dizer? Que mesmo que você tenha feito uma coisa a vida toda de uma forma, se você se dedicar no tempo suficiente, com a intensidade suficiente, você consegue reprogramar o seu cérebro. É fantástico. Muito bom, muito bom. É fantástico porque traz um caminho de esperança também, né? Diante do que você está falando, a pessoa não é condicionada a viver uma vida de limitações se ela estiver passando por um problema financeiro, né? É possível reprogramar isso e começar a ter resultados diferentes.
Muito, muito legal. Fala uma coisa para mim. No capítulo, você traz um passo a passo muito bem estruturado, como estratégias que a pessoa pode fazer para conseguir encontrar esse caminho, né, de superar crenças limitantes. E aí, aqui, logo no primeiro passo, você fala sobre faça uma autoanálise. Como seria? O que a pessoa precisa fazer para ela começar a trilhar esse caminho? Eu vou te fazer uma pergunta simples. E eu costumo falar isso sempre para os meus clientes e mentorados. Escreve 3 frases rápidas do que vem na sua mente agora sobre finanças. Olha. E aí você vai escrever. Se a primeira coisa que você vem, dinheiro é a raiz de todo mal. Sim. Quem tem muito dinheiro não entra no céu. Sim. Só rico que pode ficar mais rico, o pobre não tem vez. Se você se identifica com alguma frase dessa, como sendo as primeiras sobre dinheiro que você vem, pode ser que tenha alguma crença limitante. Não quer dizer que seja 100%, mas pode ser que você se analisando, você consiga entender que realmente tem alguma coisa que está te impedindo ali por alguma crença que você aprendeu lá atrás. Sim. E aí, assim, é realmente uma reflexão. É um jogo rápido, 2 minutos, quais são as 3 primeiras? E aí você identificando... já vai revelar ali um modelo mental. Exatamente. Caramba, e depois que identifica isso, aí o que eu preciso fazer? Identificou. Vamos supor que você tenha ouvido a vida inteira assim, meu filho, dinheiro não dá em árvore, a gente não pode comprar tudo que precisa. Você vai anotar essa frase, que se você identificou, anota as 3. E embaixo dela você vai escrever... dinheiro pode ser conquistado com meu esforço e com meu desenvolvimento e progresso, e eu posso comprar o que eu quiser. Então, você vai desconstruir. Só que se você ouviu isso até os seus 12 anos, todos os dias, você não desconstrói escrevendo uma frase. Quando você perguntou pra mim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: tem que trabalhar muito pra ganhar dinheiro. Olha, então é o que tá na minha cabeça. Você tem que trabalhar inteligente para ganhar dinheiro. Não precisa ser muito, precisa ser de forma estratégica. Boa. E aí pode ser que em algum momento isso lá atrás tenha alguém falado com você, os pais, avós, porque isso sempre é assim, né? Sim. Antigamente a geração passada era trabalha muito, consegue um emprego bom. Sim. E é isso que tem que ser feito. E faz uma faculdade boa e compra uma casa e acabou. Sim. Sendo que os padrões hoje já são bem diferentes, né? A gente vai percebendo essas mudanças ao longo das gerações também, né? Então, imagina que hoje muitas pessoas têm vivido a mentalidade de gerações passadas. Sim. Né? E é isso que complica nessa jornada também, né? E aí, o que você acredita que a pessoa precisa como habilidade para poder se lançar nesse processo? Porque o que eu percebo é que muita gente tem resistência de começar um processo como esse de mudança de mentalidade, né, Rosiane? Como é que você encara isso hoje, principalmente quando você recebe os seus clientes? Que tipo de padrão esses clientes que buscam por você, eles têm como uma habilidade desenvolvida para poder ir além dos seus resultados? Depois da autopercepção, a pessoa muitas vezes toma um susto. Sim. Porque às vezes é empresário que já trabalha, mas no final do mês não consegue ter o valor que gostaria, porque às vezes tem uma falta de merecimento ali, acha que eu como empresário eu posso alcançar até um limite de faturamento. Por quê? Porque o meu pai não tinha esse limite de faturamento. Sim. Então, como que eu vou fazer? Então, a pessoa toma um susto, identificando que tem algumas crenças limitantes ou que tem alguma dificuldade. Então, o primeiro passo é fazer, depois que faz essa autopercepção, fazer um diagnóstico da vida financeira como um todo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não é endividada, ela não tem gastos compulsivos, ela tem um controle, só que ela não sabe quanto que ela recebe. Tem gente que não sabe quanto recebe, quanto que gasta e para onde que está indo. Às vezes tem várias coisas que estão fazendo o dinheiro embora que ela não percebe. Só que, eu não preciso olhar para o meu dinheiro. O papel principal que ela tem, assim, tá tudo funcionando bem, eu não tenho dívidas, tá tudo certo, minha família tá bem, eu tenho o carro que eu quero, tô morando onde que eu quero. E aí quando você vai ver, aquela organização dá clareza para a pessoa montar um orçamento. Sim. Que aí com o orçamento a pessoa vê, nossa, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, tem uma coisa aqui que eu queria colocar, mas eu achei que não dava, então se eu tirar tal investimento daqui eu vou conseguir.
E às vezes, assim, as pessoas... A minha última cliente até me mandou um depoimento. Rosiane, em 3 meses eu juntei 15 mil reais. E eu gastava sem saber para onde estava indo. Então, assim, é um diferencial a pessoa perceber. Quando ela percebe, ela destrava. Porque quando ela acha que não precisa mexer com as finanças, por mais que você passa... Tem gente que vai fazer o orçamento, vai fazer uma planilha. Ela acha que está fazendo porque tem que fazer. Sem a percepção que realmente precisa de ter uma mudança. Sim, interessante você falar sobre isso, porque nós estamos num país que não existe essa cultura de ter aprendido sobre finanças na infância, né? A gente não vê isso no nosso padrão de educação. É claro que hoje já começa a ser trabalhado em mais escolas, Sim. a educação financeira, mas no meu caso, por exemplo, eu tenho certeza que no caso de muitas pessoas que estão nos assistindo, não era um conteúdo que chegava pra gente. Então fica mais complexo ainda de trazer isso, né? De uma organização financeira. Sim, é isso mesmo. Eu também vim de uma geração que não tinha educação financeira nas escolas. Eu sou de uma família humilde, então, além disso tudo, eu identifiquei ao longo da minha vida algumas crenças limitantes que vieram dos meus pais. Eu sou de uma geração um pouco diferente, porque a minha mãe já tem 80 anos. Então, ela me criou da mesma forma que ela criou uma irmã de 60 anos. Então, ao longo desse processo, o que acontece? É possível a gente perceber... Só um minutinho. Tá à vontade. É possível a gente perceber que o ponto de... que o ponto de partida ali da criação e da educação faz diferença. Por quê? Porque como você não teve uma base, Sim. hoje em dia é uma geração que tem mais acesso a conhecimento e informação acelerada, né, por causa do advento da internet, mas que mesmo assim os pais não ensinaram sobre isso. Sim. Porque, antigamente, quando você tinha as mesas de jantares, tudo, não, menina, a gente está falando sobre dinheiro, criança não pode ouvir isso. Isso aí é coisa de adulto. Sim. Então, o processo, ele não é tão simples. É uma desconstrução, primeiro, né, de todos esses padrões, para poder depois a pessoa reconstruir novas crenças limitantes a partir dessa consciência, né? Isso aí. Porque se você não tem consciência, o que vai acontecer? Vai viver os padrões das repetições, né? Somente repetindo aquilo que era um modelo mental. E claro que esses modelos mentais, eles não são passados do nada. Com certeza tem uma intenção positiva de nos preservar, de ensinar com o que eles têm, né? E os pais, eles são essas pessoas, né, que estão ali passando pra gente como, menino, lava a mão pra pegar no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Na realidade, essa pessoa tá querendo cuidar de você, né? Exato. Tá querendo cuidar de alguma maneira, é a informação que essa pessoa tem, tá passando adiante. E por isso que é muito importante a educação financeira, para trazer esse novo olhar sobre velhos paradigmas. Eu acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo no Poder da Mentalidade Financeira, trazendo exatamente esses pilares fundamentais para você desenvolver a sua vida financeira e a sua mentalidade a partir daí, que é exatamente reconstruir várias camadas que estavam ali, muitas vezes, sem você conseguir colocar tijolo por tijolo, e agora você consegue pegar um caminho estruturado. Esses pilares são fundamentais numa jornada. Então, quando você para compartilhar esse conteúdo, tenho certeza que para você é algo muito forte, porque uma coisa é você viver a sua mentoria, né? Outra coisa é você agora eternizar aqui no capítulo do livro. Então, parabéns por isso. Isso é muito forte mesmo. Agora, fala uma coisa. Como a pessoa pode trazer para o dia a dia o princípio de trabalhar essa mentalidade financeira? Como ela pode abordar isso na prática, no dia a dia? Depois que a gente tem o autoconhecimento, que a gente faz um planejamento, o que você precisa fazer é acompanhar. Então, um acompanhamento semanal das suas finanças é primordial para você entender o que está acontecendo. Então, você pegou a crença limitante, escreveu uma frase trocando essa crença, então você vai ler toda semana. Você vai acompanhar o orçamento que você fez toda semana e você tem que estudar sobre educação financeira, porque não tem jeito, porque agora você quebrou os padrões, consegue não gastar todo o dinheiro que você recebe.
e aí tá sobrando na sua conta. E agora, E aí, o que você vai quê? fazer com ele? Aí Eu vou colocar na poupança? Eu vou perder dinheiro para inflação. Vou colocar em qual investimento? Sim. Então, eu vou criar uma reserva de emergência, eu vou construir um investimento para alcançar o meu primeiro milhão, né, que a gente se fala muito, Sim, né? é. Como que você vai programar agora que o dinheiro está sobrando? Então, assim, mudou a mentalidade, correr para a educação, porque você precisa aprender sobre como o dinheiro pode trabalhar ao seu favor, como os juros compostos podem trabalhar para você, né? Rosiane, é aí que entra a sua mentoria. Exato. É aí onde você trabalha essa questão dessa substituição de crenças limitantes, no caso, trabalhando a mentalidade do cliente e também a parte de como ele investir e o que é que ele precisa fazer para alavancar a parte financeira dele, é isso? Isso. Explica um pouco para a gente sobre a sua mentoria. A mentoria, ela é voltada para o planejamento e organização financeira, como ponto principal, mas não existe chegar nesse patamar de organização financeira sem ter um direcionamento para investimentos. Legal. Porque você precisa entender que a reserva de emergência é um dinheiro que você precisa ter imediato, que é uma emergência, você não sabe o que vai acontecer. Então, ele precisa estar aplicado em determinados tipos de recursos, como CDBs, por exemplo, de resgate imediato. Que se acontecer uma necessidade hoje, você consegue resgatar hoje. Só que aí tem imposto sobre esse tipo de rendimento, que você tem que ser medido. E tem os investimentos de longo prazo, que aí você é uma construção para o final da sua vida. Aposentadoria, melhorar a sua qualidade de vida da sua família. Então, você precisa ter direcionamento para os investimentos certos para o seu momento de vida. Por exemplo, um jovem solteiro de 20 anos tem um direcionamento de investimento diferente. Ele tem uma coisa que, por exemplo, eu que já vou quase para os 40, não tenho, que é o tempo. Então, quando ele tiver com 40, 50 anos, ele já tem 30 anos de investimento. Então, o planejamento dele é personalizado. Se é um casal jovem sem filhos, está casando, como que vai ser? Festa de casamento, comprar apartamento, como é que a gente vai organizar? E aí, depois desse processo, é um casal com filhos. E aí, o processo de investimentos vem seguro de vida, né, previdência, como que a gente vai fazer se a gente vir a faltar e o nosso filho precisar de algum apoio que não seja o nosso. Então, assim, cada momento da vida pede um tipo de investimento diferente. E tem os perfis, né? Você pode ter o perfil mais conservador ou mais arrojado. Eu não vou te indicar, não. Você vai comprar ações, você fala, não, eu não quero nada que tenha muito risco. Eu espero o tempo que for necessário para ver os juros compostos trabalhando, mas eu não quero nada arriscado, porque se perder valor o mercado, eu não vou conseguir suportar. Não quero que meu patrimônio diminua, eu quero que ele cresça, mesmo que seja mais lentamente. Então, assim, depois que a parte de diagnóstico, orçamento, criação, é igual para todo mundo. Todo mundo precisa ter. Mas depois que você tem o dinheiro, você precisa direcionar para cada momento da sua vida. Até mesmo você hoje é um Rogério que faz certos tipos de investimento. Daqui a 5 anos, de repente a sua visão já vai ser diferente, então você vai precisar de um direcionamento a gente vai mudando, as motivações vão mudando ao longo da vida, né? Exato. Hoje eu trabalho muito com investimento na área de consórcio. Sim. É um modelo que eu achei muito interessante para mim. Sou mais conservador. Sim, já percebi. Mais conservador foi ótimo, né? Sou bem conservador com relação a investimentos. E eu percebo que ao longo do tempo eu vou me libertando mais disso, até porque vai criando mais clareza sobre como funcionam os investimentos, como funciona esse mercado, né? Mas hoje nós estamos dentro de um ambiente de crescimento. Aqui dentro do nosso canal da Chave Mestra, a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Mas você, na realidade, está no campo, pegando o cliente real, que está fora dessa bolha, digamos assim. Sim. Não é isso? Você percebe que hoje as pessoas estão buscando mais por essa mudança de mentalidade? Tem. Qual é a leitura que a Rosiane faz, assim, só para eu entender? Há uma leitura bem de quem está trabalhando com isso. As pessoas, elas possuem ainda objeção pelo fato de não conhecerem, que precisam de ter um controle. Mas de 2021 ou 2022 para cá, que eu já venho atuando um pouco mais forte, principalmente por causa do impacto da pandemia que a gente teve do Covid-19,
as pessoas querem aprender mais, as pessoas querem estar preparada para um imprevisto que antes a gente não conhecia. Então, muitas pessoas tiveram que fechar os seus negócios, muitas pessoas foram demitidas do seu emprego abruptamente, e aí elas têm buscado como que eu vou fazer para me proteger, mesmo que não aconteça nada. Porque as finanças, você não tem que estar preparado para o dia ruim. Você tem que controlar suas finanças para você ficar rico. Se um dia ruim vier, você já tem dinheiro para resolver, mas você não tem que se preparar para o dia ruim, você tem que preparar para a prosperidade, né? Isso já é mentalidade, né? Exato. Porque o comum é a gente escutar assim, guarda dinheiro, porque pode ser que venha aí uma outra pandemia. Exato. Né? Então você tem que ter dinheiro guardado. O que a gente, até bíblico, né? O que eu mais temia me sobreveio. Então, quando você coloca na sua cabeça assim, eu vou guardar dinheiro para tempos difíceis. Então, você está temendo tempos difíceis, pode ser que você atraia os tempos difíceis. Sim. Então, você guarda dinheiro para ser próspero, para que tenha uma qualidade de vida para sua família. Sim. E se vier o tempo difícil, você já vai ser próspero. Você vai conseguir resolver mais tranquilamente. Não quer dizer que você vai evitar de passar por ele, sim, mas você vai estar mais preparado. Sim, maravilha. Gente, olha, nós estamos falando exatamente do livro O Poder da Mentalidade Financeira, os pilares para um futuro próspero. Nós estamos nos nossos estúdios de vidro aqui na Bienal de São Paulo, o maior evento literário da América Latina. Então vocês estão vendo aí todo um movimento, pessoas passando, aquele fluxo maravilhoso de pessoas buscando por conhecimento. E nesse dia que nós estamos gravando esse episódio, nós estamos lançando essa obra. Então realmente é um dia de celebração. E eu estou aqui com a Rosiane exatamente para a gente falar sobre a importância de você desenvolver uma mentalidade de crescimento e transformar a sua vida e seus resultados. Rosiane, fala uma coisa para mim. O que a gente pode esperar dos seus projetos futuros? Né? Você está aqui lançando o livro na Bienal. E quais os próximos passos da sua carreira? Eu tenho buscado me especializar cada vez mais em finanças pessoais. Eu percebi que dá para conciliar as finanças empresariais com as finanças pessoais, mas que a necessidade das pessoas em relação às finanças pessoais é maior. E, ao mesmo tempo que eu consigo disseminar uma coisa que eu acredito, porque eu acredito muito, porque eu vim de uma família muito humilde, e eu consegui romper essas crenças limitantes que eu tinha, consegui chegar a um cargo de gestão na empresa que, muito embora de onde eu tenha vindo, isso talvez não fosse possível. Então, eu acredito que eu passando esse conhecimento para as pessoas, eu posso mudar a vida dessas pessoas tanto quanto a minha foi transformada. Então, assim, os meus próximos passos é alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis que sejam transformadas, que tenham uma vida financeira mais próspera. Você coloca aqui no seu capítulo, eu vou ler uma frase que ficou muito boa. Uma mentalidade financeira de crescimento pode transformar a sua vida, a vida da sua família e a da sua geração. A mudança começa em você. Isso é muito forte, porque isso mostra muito claramente que quando essa pessoa toma uma decisão de se conectar com um conteúdo como o da Rosiane, o que vai acontecer com ela é a mudança geral, né? Sim. Não é só da pessoa. O autoconhecimento, na realidade, ele vai trazer para a vida dela uma revolução que vai muito mais longe do que o individualismo, digamos assim, né? Exato, porque o que todo mundo veio para um propósito. Sim. E aí, o que eu vou deixar? Então, o seu romper financeiro, ele vai passar para os seus filhos, para sua família no momento, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Não, porque lá na época de trás, o meu pai, o Rogério, ele veio assim, de uma situação assim, olha como que ele mudou. E depois disso, a vida da nossa família foi diferente. Nossa, forte. Então, assim, a decisão que você tomar hoje decide os passos da sua geração como um todo. Como um todo. E como isso traz uma força, né? Sim. Porque só em você falar, já senti assim, a energia dessa frase traz exatamente uma autorresponsabilidade, que eu sou um agente de transformação. Sim. Você que está aí é um agente de mudança, é um agente de transformação. Então começa em você e vai adiante. Então isso também é muito importante. Muitas vezes a pessoa não se sente motivada por ela, né, para ela Sim. agir, mas saber que essas decisões e os passos que ela vai dar pode mudar toda a sua geração, já traz para você um novo motivo, uma nova ordem para você restabelecer a sua vida. Agora, Rosiane, eu queria que você olhasse naquela câmera
onde nós temos alguém que está olhando para a gente, assistindo o nosso programa, e por acaso ela está passando por alguma dificuldade, ela não sabe como dar os próximos passos na sua vida financeira. E a gente tem falado aqui no podcast sobre a importância de tirar do conteúdo, tirar da informação e trazer para uma ação prática. Que é isso que começa o processo de mudança, né? Sim. Então eu queria que você desse um recado para essa pessoa que está te assistindo agora. Você tem algum problema financeiro, pode ter sido causado por você ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar. Então você vai mensurar, quando a gente fala em números, você vai ter que fazer as contas mesmo. Qual que é o seu problema financeiro? A partir do momento que você descobre, eu tenho dívidas. Então eu tenho uma dívida de 10 mil reais. Então você vai criar um plano de quitação de dívidas. Mas eu estou desempregado. Então vamos buscar fontes de renda alternativas até você conseguir um emprego, se você buscar isso, até você conseguir empreender. Então, de forma autônoma, você tem que planejar rapidamente, porque não pode ser planejado muito tempo, e começar com as primeiras ações. Tomou a primeira ação, eu sei quanto que é o valor da minha dívida atual. Eu planejo, dentro da minha realidade financeira, qual o formato mais rápido de eu quitar essas dívidas, por causa dos juros. Depois disso, é você entender, não tenho dívidas, é outro momento, eu só gasto todo o dinheiro que eu ganho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é cortar um desses gastos, mas não é sair cortando gastos aleatórios. Você precisa entender, tem 2 tipos de gastos que eu separo, né? Os essenciais e os não essenciais. Os essenciais é basicamente moradia, educação, alimentação, transporte. Os não essenciais, você tem que avaliar se dentro dos seus gastos existem algum que não são essenciais. Se tiver, ele pode ser cortado. São passos práticos que você precisa, assim, dá para você fazer depois de ouvir aqui a nossa sessão, já olhar e já fazer o seu pré-diagnóstico, e alguma coisinha você já vai conseguir agir. Porque quando você faz um pequeno resultado, você já tem uma recompensa rápida. E aí, depois dessa recompensa, você já começa a criar metas um pouquinho maiores. A gente faz a bola de neve, vocês já ouviram falar, né? É uma neve pequenininha que vai rolando, 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 até virar uma grandona. Em finanças, a gente faz diferente. Quer dizer, no mesmo formato, mas de desconstrução. Você vai pegar a menor dívida que você tiver, ou não tenho dinheiro para investir hoje, eu vou investir 20 reais que eu tiver. E aí depois eu vou para a segunda dívida maior, eu invisto 50 reais, eu invisto 100 reais, eu pago a dívida maior ainda, porque você vai tendo resultados rápidos. Quando você tem resultados, você tem mais motivação. Sim, é verdade. Na medida que os resultados vão acontecendo, né? Exato. Porque se você pegar, por exemplo, eu quero quitar minha maior dívida, eu descobri que eu tenho uma dívida de 10 mil e tenho uma dívida de 100 reais com uma padaria. Distante que a pessoa nem começa. Não começa. Então o primeiro passo é identificar o que você pode fazer de imediato. Uma pequena despesa que é recorrente. Você paga tarifa bancária? Muita gente paga tarifa bancária. Você ligar para o seu gerente, eu tenho conta desde 2000 e tanto, o que eu posso fazer? Ele isenta a sua tarifa. Então, você pagava 50 reais por mês de tarifa, você já eliminou um gasto desnecessário. Sim. De um dia para a noite. Você pode resolver isso até amanhã. Fantástico. Gente, tem muita coisa para você colocar em prática. Então, não fica apenas na teoria. Entra em campo, né? Exato. Essa é a Rosiane Sâncio. Muito obrigado, minha amiga. Parabéns por compartilhar sua emoção, seu conteúdo de alto valor. Eu fico muito feliz mesmo em você ter escolhido a editora Chave Mestra para ser a sua editora, para a gente caminhar juntos nesse intuito de impactar vidas. Esse é o objetivo do livro. O Poder da Mentalidade Financeira. O link já está aí na descrição. Adquira. Vou colocar também as redes sociais da Rosiane para você se conectar com ela, e eu tenho certeza que você vai para um outro patamar. Rosiane, gratidão. Eu que agradeço por essa participação, por essa oportunidade. Mais uma vez, parabenizar você e a editora por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo do Poder da Mentalidade Financeira, e por inúmeros outros, né, que já estão prontos e que eu tenho certeza que estão vindo também, né? Gratidão. Vamos juntos, tá? Tá joia. Te vejo no próximo episódio.